Olá pessoal, meu nome é Marcos, sou adestrador e proprietário do Canil Mansur e criador do treinamento Adestrador Expert. Decidi fazer essa videoaula porque uma das estratégias que nós temos utilizado no nosso treinamento Adestrador Expert é uma estratégia de palestra, ou seja, fazer palestras em pet shops, clínicas veterinárias e parceiros nossos. Mas algumas pessoas vieram no meu privado e falaram para mim que tem muita dificuldade, tem vergonha, que não sabe o que fazer. Mas eu tenho certeza que a partir desse vídeo, se você seguir as minhas coordenadas, os meus toques, as minhas dicas, ou seja, você seguir o meu passo a passo, você vai conseguir fazer palestra com muita naturalidade, muita facilidade. Porque como que eu posso ter tanta certeza, pessoal? Eu também tinha certo receio em fazer essas palestras. Quando eu fui convidado pela primeira vez, eu gaguejei, não sabia o que falar. Terminei, eu tinha uma hora para fazer essa palestra, acabei com 20 minutos, tá? Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar aprender com quem já fazia essas palestras. Eu descobri um método muito fácil para gente. Então eu vou passar nessa videoaula de hoje esse método que eu aprendi, tá? Para que você se sinta mais seguro, mais confiante na hora de você dar suas palestras para poder alavancar os seus negócios, legal? Bom, pessoal, o primeiro passo para a gente poder fazer uma palestra é a gente conhecer nosso cliente. Nós fizemos um exercício aí no Adestrador Expert, conhecendo o nosso cliente. É muito importante que você faça, refaça, ou seja, que você conheça o seu cliente, que você sabe detalhes da vida do seu cliente para facilitar na hora de você montar a sua palestra. Principalmente que você saiba, pessoal, que você saiba quais são as dores, quais são os sonhos do seu cliente. A gente vai usar muita. A gente vai falar muito sobre dor, a gente vai falar muito sobre sonho na hora que estivermos elaborando essa palestra. Então, se você não fez exercício, eu sugiro que faça exercício, tá? Dá um pause nesse vídeo, vai lá, faça seu exercício. Se você já fez, traga ele aqui que a gente vai utilizar na hora que a gente for começar a estruturar, começar a montar a sua palestra, tá? Legal, pessoal. O primeiro tema que a gente tem que fazer, tem que pensar quando a gente vai elaborar uma palestra, a partir do momento que eu já sei quem são o meu público-alvo, ou seja, quem são meus clientes ideais, é montar um tema para essa palestra. O tema é uma das coisas mais importantes de uma palestra. Não adianta você simplesmente chegar e falar assim: eu vou fazer uma palestra sobre adestramento. Adestramento é algo muito vago, é algo muito grande. E aí eu não consigo atingir meu público certo. A partir do momento que eu defino o meu tema, por exemplo, se eu vou falar para um público, se eu conheço meu público, sei que meu público procura mais a parte de higiene, ou seja, xixi e cocô, eu posso estruturar o meu tema, vem aprender 2 métodos para você ensinar o xixi e cocô no seu cachorrinho, com 2 semanas, 3 semanas, sei lá. Para você elaborar esse tema, o que você precisa ter? Você precisa que o seu tema faça uma promessa, ou seja, prometa algo para o seu cliente que ele vai assistir nessa palestra, ele vai aprender ou ele vai receber, tá? Vários autores dizem que quando você coloca números nessa seu nome da sua palestra, ou seja, 5 maneiras de conquistar uma mulher, 5 formas de adestrar o seu cachorro a sentar, deitar, os 4 maneiras de ensinar xixi e cocô pro seu cachorro, esses números são muito relevantes, assim, o pessoal gosta muito, tá? Então eu sugiro que você monte o nome de acordo com o seu tema aí. Se você vai ensinar xixi e cocô, ou o cachorro não pular, não sair no portão, eu não sei qual que é o seu objetivo da sua palestra. Pega um tema específico, estude ele e monte a palestra em cima dele. Não queira fazer uma palestra muito geralzona, muito grandona, não, que isso aí não tem dado resultados bacanas, tá? Então, o primeiro passo é você conhecer o seu cliente. O segundo passo é você definir o tema, pessoal. Então, começa a pensar no tema aí, tá? E o tema é bem interessante. Normalmente, o pessoal que tem um pouco mais tímido, o pessoal que tem um pouquinho mais de vergonha, eles me comentam comigo que eles não gostam de estar lá na frente do palco, sendo julgados, tal. Então, para começo de conversa, assim, qual que seria a minha dica? Eu daria para essas pessoas tímidas, pessoal. A minha dica é assim, que ao invés de você fazer uma palestra de pé, com expressões faciais, com movimentação, comece fazendo um círculo, pede pro pessoal do pet shop, de clínica veterinária, providenciar algumas cadeiras, 10, 15 cadeiras mais ou menos. Esse é normalmente o número que vão assistir as palestras, tá?
não são um número muito grande, mas a taxa de conversão é muito bacana. Então vamos imaginar que você pegue 15 cadeiras, você faça um círculo nessas cadeiras e você senta e faz mais ou menos como fosse uma forma de bate-papo. Isso tranquiliza você melhor, assim, para as pessoas mais tímidas, para as pessoas que estão começando agora. Eu sugiro que você não use o termo palestra e use o termo de bate-papo. Isso, né, naturalmente vai te tranquilizar. E comece a fazer sentado com as cadeiras, como se fosse mesmo um bate-papo. Você fala alguns conceitos que eu vou te ensinar agora como a gente vai elaborar uma palestra, e aí abre o pessoal para fazer pergunta, então fica uma coisa menos formal. E o pessoal mais tímido consegue, nesse sistema, se soltar um pouquinho mais, tá? Para aquelas pessoas que não têm esse problema, eu sugiro que você faça de pé mesmo. Se você tiver como utilizar o PowerPoint, isso além de ser uma coisa mais bonita, mais chamativa para suas palestras, isso aí vai ser como um guia para você, e isso tem facilitado bastante o pessoal. Inclusive eu adoro trabalhar com um PowerPoint, que isso aí fica como se fosse um script para mim. Então, se você não tem vergonha, não tem esse problema, eu sugiro que faça de pé, isso também cria autoridade, tá? Isso faz com que você fique em evidência e quando a gente se coloca em pé e as pessoas sentadas, as pessoas nos veem como um outro nível, né? Nos vê como autoridade realmente. Isso ajuda. Se você é uma pessoa tímida, comece sentado, mas assim que você for trabalhando essas questões aí, você se levanta e começa a fazer as palestras de pé. Legal, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre como elaborar uma palestra, mas não é qualquer palestra, é uma palestra impactante, realmente é uma palestra que converte. Pessoal, a palestra ela chega a converter aí normalmente 40, 50%, ou seja, cada 10 pessoas que estão numa palestra, eu consigo fechar 4, 5 adestramento. Então eu sugiro muito para você começar a fazer as palestras a partir de hoje, tá? Nas minhas melhores palestras, eu dei uma palestra agora, recentemente, uma cidade próxima a Maringá, a cidade fica mais ou menos a 80 quilômetros de Maringá, eu fiz quase 20 mil reais. Nessa palestra eu fechei três cursos de formação de adestrador e eu fechei dois adestramentos de higiene e eu fechei 2 adestramentos completo. Essa palestra tinha apenas 16 pessoas. A taxa de conversão dela foi muito bacana, tá? Então eu sugiro que você inicie fazendo palestra o mais rápido possível. Legal? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre como elaborar uma palestra. A palestra tem alguns passos. Normalmente eu utilizo 9 passos para elaborar uma palestra, tá? Quais são eles? A gente passa por apresentação, uma reapresentação, abertura de loopings, tá? A gente fala sobre problema, a gente abre para perguntas, a gente conta uma história, a gente apresenta a solução, a gente trabalha objeções ou obstáculos, motiva para o primeiro passo e lá no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? E eu sugiro que se você está iniciando na sua palestra, você primeiro faz o conteúdo, apresenta o conteúdo e no final você abre para perguntas e respostas. Se você se sentir meio acanhado, você pode abrir no começo. Você vai falando algum tema e o pessoal vai perguntando. Mas normalmente quando o pessoal vai perguntando durante a palestra, ela costuma demorar um pouquinho mais e você corre o risco das pessoas perguntar alguma coisa para você que não faz parte da palestra. Então isso aí você precisa estar bem afiado na questão de adestramento, tá? Mas se você tem um pouquinho menos de experiência, faz a sua palestra primeiro e depois você abre lá 15, 20, até meia hora de perguntas e respostas. Então vamos lá, pessoal. Apresentação. A apresentação é bem tranquilo. Alguém desse pet shop ou dessa clínica veterinária vai te apresentar. E para que essa pessoa te apresente de uma forma bem bacana, eu sugiro que você tenha uns mini currículo, tá? Mas não é colocando toda a sua formação lá, vários cursos, por exemplo. Coloca aqueles cursos mais relevantes para aquela palestra. Você coloca o seu nome, a sua idade, quanto tempo treina, quantos cachorros treinou e alguns cursos. E essa pessoa vai te apresentar. Olá pessoal, aqui conosco está o Marcos Mansur, ele é adestrador há tantos anos, e fala alguns cursos, mas não coloca, se você é como eu, tenho 53 cursos na área de adestramento, não vou colocar todos, que aí vai ficar uma coisa muito chata pro pessoal. Coloca lá uns 2, 3 cursos, algumas informações importantes e relevantes para sua palestra. Então essa pessoa vai te apresentar, você vai entrar, cumprimentar, agradecer ela baixinho pela forma que ela te apresentou, vai fazer o agradecimento para o dono do estabelecimento, o dono da clínica veterinária, ou do consultório veterinário, ou do pet shop.
ó, queria agradecer o fulano de tal pelo convite para falar sobre higiene ou falar, enfim, sobre o assunto que você for falar, tá? Depois eu agradeço os patrocinadores, eu queria agradecer também ao pessoal da Royal Canin, que sempre tá junto com a gente, não sei o que é um dos patrocinadores que eu tenho. E por fim eu agradeço o público e agradecer vocês que dedicaram 1 hora, 2 horas do seu tempo aqui no sábado chuvoso para estar aqui podendo aprender um pouquinho mais do seu cachorro. Então essa etapa é bem tranquilo, é somente uma questão de agradecimento, mas isso aí você já quebra o gelo do pessoal, já cria um rapport, né? Já cria uma empatia com o pessoal pelo fato de você estar agradecendo, tá? A segunda etapa a gente entra com uma reapresentação. O que é uma reapresentação? Primeiro eu falo meu nome, nas minhas apresentações, se você tiver uma experiência grande, eu sugiro que você fale que você é adestrador há tantos anos, ou você é adestrador, já treinou tantos cães, ou se você tem uma experiência menor, você simplesmente pode falar, meu nome é Marcos e eu sou adestrador de cães, tá? E eu falo, meu nome é Marcos, sou adestrador e proprietário do Canil Mansur, treino cachorro desde 1990, tá? Então isso me ajuda a gerar credibilidade, né? Transformando eu como autoridade. Então você vai apresentar como seu nome, dizer que você é adestrador e ajuda o quê? E eu ajudo pessoas, eu ajudo tutores, eu ajudo proprietários. E aí você vai dizer o que você ajuda relacionado à sua palestra, tá? Então eu vou fazer uma apresentação bem rapidinho. Bom, se eu for fazer uma apresentação à tarde, boa tarde pessoal, meu nome é Marcos, sou adestrador e proprietário do Canil Mansur. Trabalho com adestramento desde 1990 e ajudo tutores de cães a se relacionar melhor com seus cães, a se comunicarem melhor com seus cães, tornando assim uma vida mais harmoniosa, tá? Esse é um exemplo bem rapidinho para você, não estou sugerindo que você faça exatamente esse meu exemplo, mas é para você ter uma ideia de como que eu faço, tá? E aí eu abro loopings. O que é loop, pessoal? Loopings é uma coisa bem importante na palestra, é você dizer o que você vai dizendo durante a sua palestra, tá? Ou o que a pessoa vai assistir durante a palestra. Bom, pessoal, meu nome é Marcos, sou adestrador de cães desde 1990 e ajudo tutores de cães a educar, a se comunicar melhor com seus cães. E nesta palestra eu vou ensinar e você pontua o que você vai ensinar. E nesta palestra eu vou ensinar como você escolher o melhor local para o seu cachorro fazer higiene. E nesta palestra eu vou ensinar quais são os materiais melhores para um passeio agradável. E nesta palestra eu vou ensinar como você sair da sua casa e o seu cachorro não comer tudo, não destruir tudo, enfim. Você fala uns 3 ou 4 tópicos que você vai ensinar, tá? Tópico 1, eu vou ensinar você a fazer isso, isso e isso, legal? Por isso que eu sugiro que você conheça bem o seu cliente para saber exatamente o que o seu cliente quer aprender e o que você vai ensinar. E depois desse tópico, pessoal, eu começo a falar sobre problemas. Qual é o problema do meu cliente, tá? Vamos imaginar que eu vou fazer uma palestra sobre higiene. Eu vou citar esse exemplo, que é uma das palestras que eu mais faço. Nessa palestra você vai aprender como ensinar o seu cachorro a usar corretamente o banheirinho. Você também vai aprender como escolher o melhor local para o seu cachorro fazer e tal, enfim. E aí eu vou falar de 3 problemas. Quais são os problemas do cachorro fazer no local errado? Bom, o primeiro problema é que o pessoal fica uma casa mal cheirosa, que as crianças podem simplesmente pisar, algumas que se for criança nova elas podem até colocar as fezes na boca. E aí eu falo sobre uns 3, 4 problemas. E aí, por que eu falo esses problemas? Para os clientes se conectarem comigo, eles prestarem atenção e falar assim, nossa, esse Marcos sabe exatamente o que ele vai falar. E eu preciso prestar atenção aqui, que eu passo por esses problemas e eu preciso realmente prestar muita atenção nisso. Logo depois que eu falei dos problemas para conectar, eu vou contar uma história. Como que é essa história, pessoal? Essa história a gente conta baseado numa metodologia de história, chama-se Jornada do Herói. Se vocês procurarem aí no Google, vai achar vários modelos, vários exemplos, mas eu vou explicar para vocês como que é essa Jornada do Herói. Primeira jornada do herói, ela precisa ter um herói. E esse herói normalmente sou eu, tá? Eu vou explicar para vocês como que é feito. Tem que ter alguns inimigos em comuns, né? Toda a história tem inimigos. Os inimigos são os problemas que eu levantei ali agora há pouco. Tem que ter uma solução frustrada, ou seja, essa pessoa tentou fazer alguma coisa e ela começou a dar certo e depois não deu certo, tá?
ela tem que ter uma solução que deu certo, que é relacionada ao seu método, o seu passo a passo, e aí sim um apogeu, que é o final feliz. Então, mais ou menos para vocês se situarem, eu conto uma história mais ou menos assim. Ó, eu recebi uma ligação de um cliente que o cara teve um cachorro quando era criança, e ele queria comprar um cachorrinho, mas a esposa dele não gostava, que ela era muito perequetê com limpeza e achava que o cachorrinho ia deixar a casa dela mal suja, mal cheirosa, tal, enfim. E aí o que aconteceu? Ele decidiu, conseguiu convencer a esposa, foi lá, comprou o cachorro. E depois que eles compraram o cachorro começou a fazer xixi pela casa inteira, ficou com mau cheiro, era muita briga na família. Inclusive a mulher chegou e falou para ele assim: ó, você resolve a situação ou a gente acaba se separando ou até mesmo doando o cachorro. Ele foi ele foi no Google, ele foi numa livraria, comprou vários livros, leu, começou a ensinar o seu cachorrinho. O seu cachorrinho até deu uma melhorada, mas aí a pouco piorou e começou a bagunçar tudo de novo. E a mulher dele falou assim: ó, ou você contrata um adestrador, ou eu realmente vou querer doar esse cachorro. Aí ele me ligou e eu fui lá e ensinei para ele alguns passos, algum método. Esse método tinha alguns três ou quatro passos, levaram 30 dias para o cachorro aprender a fazer higiene no lugar só. E que aconteceu? Nossa, eles ficaram tão felizes que eles decidiram ter um outro filho, não sei o que. Então hoje eu vou bolando uma história e vou contando uma historinha pro pessoal, tá? Uma história seguindo todos esses passos. Depois desses passos, eu entro para a parte de solução, pessoal. O que é solução? Lembra quando eu falei que eu contei a solução que deu certo? Aí eu vou falar assim, mais ou menos assim, pessoal. E sabe o que o João fez? Sabe o que eu fiz para ajudar o João a resolver o problema de higiene? Passo 1, ajudei ele a escolher o local adequadamente. Passo 2, montamos um planejamento. Passo 3, e aí eu vou detalhando qual que é o meu método. Aqui é uma coisa bem interessante, pessoal. Essa parte ela não pode ter 15, 20 passos assim, até 7 eu sugiro, até 7, tá? Eu sugiro. Mas eu realmente recomendo para vocês, se você conseguir esminuciar e deixar os seus passos, o seu método com 3, 4 passos, eu no máximo 5 seria interessante. O pessoal gosta de chegar e olhar um método. Um método com 3 passos é muito bacana. O que eu faço normalmente? Se eu tenho várias dicas assim para fazer para o cliente, eu crio um método de 3 passos e dentro desses passos eu faço eles fazer outros mini passos, mais ou menos para você entender, tá? Mas eu não sugiro um método muito longo, eu sugiro um método e aí eu vou aprendendo a solução, pessoal. E aí conforme eu vou, lembra, eu apresento todo o método, todo o sistema, né? O passo 1 é isso, passo 2 é isso. Vamos imaginar assim, ó, o passo 1, por exemplo, para você ficar bem claro na sua cabeça. Passo 1, eu preciso escolher o local de onde meu cachorro vai fazer xixi e cocô. Então o que eu faço para mim escolher o local? Aí eu começo, ó, dentro do passo 1, a dica que eu sugiro é que você comece assim, é dentro de casa ou é fora de casa? É perto de... é fácil de limpeza ou não é fácil? E aí eu começo a esminuciar um pouquinho, mas ele vai, quando o seu cliente vê, ele vai entender que existe só apenas 3 passos. Na realidade existe mais, mas o seu cliente tem a percepção de apenas 3 passos, tá? Outra coisa, pessoal, eu vou falando dos passos e vou fechando os loopings. O que eu falei lá atrás que eu ia ensinar. Ó, lembra que eu falei para você que eu ia ensinar você a escolher o melhor local para seu cachorro fazer xixi e cocô? Agora eu acabei de ensinar. Você escolhe o melhor local assim, 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 assado, tá? Lembra que eu falei para você que eu ia ensinar o seu cachorro a procurar o banheirinho? Legal, nesse estágio você faz isso, isso e isso. Aí eu apresentei o meu método. Isso aqui a gente fica 60% a 70% da palestra, do tempo da palestra é em cima do método, tá? Os outros são bem mais rápidos. 60% a 70% do meu tempo eu fico em cima dessas palestras, pessoal. Outra coisa, depois que eu expliquei o meu método, normalmente eu venho com as objeções, ou seja, os 2 obstáculos, 2 problemas que pode fazer com que o meu cliente não consiga realizar o meu passo a passo, tá? Vamos imaginar que o meu cliente não vai conseguir seguir meu passo a passo de higiene porque ele não tem tempo. E aí eu dou algumas dicas para ele resolver a parte do tempo dele. Mas aí eu deixo aqui, eu sugiro que aqui é o X da questão, aqui é o up da questão.
que você deve fazer? Você deve sugerir para ele resolver o problema e abrir uma oportunidade dele te chamar. Por exemplo, nas minhas palestras eu falo assim, ó, mas para você conseguir resolver o seu problema de higiene, você precisa se disponibilizar de 30 minutos diários. E como você faz isso? Eu dou algumas opções, ó, acorde 15 minutos, faça um planejamento, trabalhe 10 de manhã, 10 na hora do almoço e 10 na janta, acorde 20 minutos de manhã, dou algumas opções para ele. Mas se você não conseguir fazer o que eu estou te propondo, o que eu estou te pedindo para você, você e quiser, a gente faz esse serviço também. Aí eu deixo meus contatos, abro a grande sacada aqui, é deixar eu como ele já me viu como autoridade, ele já viu que eu entendo o assunto, eu passei as coordenadas para ele, mas se ele não tem tempo para fazer, ele pode me contratar. Então eu sugiro que você faça exatamente isso, tá? Eu deixo, ó, e aqui eu abro assim, ó. Deixa eu ver como que eu vou explicar para vocês. Aqui eu abro exatamente assim. Para você que vai querer fazer esse tipo de serviço, aqui eu costumo dar uma aula grátis ou até um vídeo, uma videoaula, gravo uns videozinhos e coloco no YouTube, ou eu simplesmente acrescento ele num grupo. Ó, aqui a gente tem um grupo só para fazer higiene e tal, onde eu passo várias dicas por dias. E aí aqui é o detalhe de você pegar o cliente e trazer para você, tá? Oferecendo algo mais além da palestra. Uma aula grátis, um vídeo que você pode, ou um grupo no WhatsApp que ele pode fazer parte e fazer as condições. E tentar fazer a solução sozinho. Mas aqui é importante que você deixe que você também está disponível para fazer esse serviço, caso ele não consiga, por qualquer motivo particular dele, tá? Então aqui você precisa oferecer algo mais à palestra. O algo mais que eu sugiro coloque ele num grupo no WhatsApp onde ele vai receber várias dicas e você tem que dar dicas ou diárias ou semanais sobre higiene, sobre o assunto que ele veio para a palestra, ou você oferecer uma aula grátis. No meu caso, eu sempre dou uma aula grátis e aí é nessa etapa que eu falo sobre a aula grátis, tá, pessoal? E depois é motivar para o primeiro passo. O que é motivar para o primeiro passo? Pessoal, eu simplesmente falo para o meu cliente assim, ó. Você saindo daqui, você chega na sua casa e você já vai analisar com a sua esposa, com o seu esposo, qual que é o melhor local para o seu cachorrinho fazer higiene, tá? Ou saindo daqui, você já passa no pet shop, compra isso, 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 para você colocar a mão na massa e começar a ensinar a caminhada do seu cachorro. Então eu sempre vou trabalhando as questões, assim, você precisa falar exatamente o que ele tem que fazer assim que ele sair da palestra, tá? Dá uma ordem para ele, ó, saindo daqui você faz isso, isso e isso, saindo daqui você chegando na sua casa você faz isso, isso e isso, quando sua esposa for tratar do seu cachorrinho você faz isso, isso e isso, quando você for andar com seu cachorro você tem que fazer isso, isso e isso, dá exatamente uma ordem que ele tem que fazer, tá, pessoal? E aí sim eu pergunto se o pessoal tem alguma dúvida, se não tem dúvida alguma, eu abro para perguntas e respostas. E aí as pessoas vão me falar, vão perguntar várias coisas, às vezes perguntam uma coisa que não tem nada a ver. Se você tem experiência, você responda. Se você achar que a conversa começou a se deslanchar muito para o outro lado, você fala, ó, pessoal, essa palestra aqui é legal, é sua dúvida, tal, mas eu vou anotar aqui, a gente pode fazer uma outra palestra, mas essa palestra aqui é voltada mais para isso. Ou se você não se incomodar também, você pode responder, mas tenta sempre manter o foco na palestra, assim, no assunto da sua palestra, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante aqui, o pessoal vai perguntando, respondendo, você pergunta qual que é a idade, qual que é a raça, que bairro que a pessoa mora, e eu vou criando aquele rapport. Nessa hora de perguntas e respostas, se você quiser, se você deu uma palestra em pé e quiser sentar e bater um papo pessoal tranquilo, eu sugiro que você tenha alguns patrocinadores, eu sorteio brindes para justamente essa hora, pegar e dar umas amostrinhas de ração, uma camiseta, um comedouro, tá? Essa hora é bem interessante, não esqueça dos seus cartões, dos seus panfletos. Quanto a gestos, o pessoal me pergunta muito por gestos, que gestos que eu tenho que fazer. Eu não gosto muito de ficar limitando as pessoas. Eu sei que vocês não são palestrantes, vocês são adestradores. E eu, como adestrador, também eu faço bastante palestra, acabo errando bastante. Assim, o meu mentor de coach, ele pega no meu pé quando eu coloco a mão no bolso, diz que não é uma coisa legal. Falar de braço cruzado também não é uma coisa legal, mas enfim. Mesmo que você vá lá e coloque a mão no bolso e faça essa palestra, já é melhor do que você não ir lá, tá?
Então eu sugiro que você vai corrigindo aos pouquinhos, como eu já falei no nosso treinamento, da nossa filosofia Kaizen, que é melhorar todo dia um pouquinho, 1% por dia. Então é exatamente o que eu sugiro. Não se preocupe, se você não tem uma aparência bonita, ou sei lá, simplesmente se preocupa, você tem que passar a imagem de sucesso. Outro detalhe aqui, o pessoal simplesmente pergunta para mim se eu vou de uniforme ou não. Nunca eu vou de uniforme, pessoal. Ali eu sou um palestrante, eu tenho que dar um pouquinho mais bem arrumado, tá? E não de uniforme. Uniforme eu uso no meu dia a dia e ponto. Lá eu vou um pouquinho melhor, assim, mais bem arrumado, tá? E o que mais que eu poderia falar para você? Não perca a oportunidade de fazer realmente, porque faz, assim, converte muito, dá muito retorno. E isso é uma grande oportunidade. Eu sugiro a você que está assistindo essa videoaula agora, que vai lá, marca a sua palestra, isso mesmo. Vai lá, marca a sua palestra e aí se você tiver qualquer dificuldade, nos procura ou no Facebook, Facebook é Canil Mansur, tá? Ou se você quiser me adicionar no WhatsApp é 4498841991 e a gente conversa, bate um papo, te dou mais algumas dicas de como resolver esses probleminhas seu aí em relação à palestra, porque eu tenho certeza que vai alavancar muito e muito seus negócios, vai transformar os seus conhecimentos em rendimentos financeiros extraordinários. Então é por isso que eu realmente sugiro para você que monte, estruture uma palestra e aí você vai sair, você vai começar a criar autoridade. E você vai ver que não, isso não é o bicho-papão em hipótese alguma, e isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais conhecida, mais reconhecida e aumentar os seus ganhos financeiros, tá? Então, pessoal, fica a minha dica. Eu sou o Marcos, adestrador e criador do Adestrador Expert. Esse vídeo é para você que quer transformar os seus conhecimentos em resultados financeiros extraordinários. Eu espero ter ajudado. Se eu ajudei, curte a nossa página, se inscreva no nosso canal e nos vemos nos próximos vídeos.